Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O motorista de uma transportadora passou por momentos de tensão nas mãos de criminosos. Ele foi abordado ainda no estacionamento do terminal de carga do aeroporto mais movimentado do país. Só nos 3 primeiros meses do ano foram registrados mais de 1.200 roubos de carga no estado de São Paulo. Eram 9h23 da noite quando o motorista de uma transportadora se aproximou do caminhão que estava no estacionamento de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele ia seguir viagem para Santa Catarina. A câmera externa do caminhão mostra o momento em que um caminhão menor passa pelo motorista e estaciona. Um suspeito desce e vai em direção ao homem. Observe que bem na hora passa uma viatura da segurança do aeroporto que não percebe a ação. Já dentro do veículo, a câmera interna registra o criminoso armado que ameaça a vítima e obriga o motorista a assumir o volante. O motorista foi obrigado a dirigir até a rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. 15 minutos depois, o criminoso assumiu a direção e a vítima foi colocada em um carro com outros homens que davam cobertura. Só que o grupo acabou sendo surpreendido pelo sistema de segurança que foi acionado e fez o caminhão parar no meio da estrada. Os criminosos não conseguiram abrir o compartimento de segurança e abandonaram o caminhão, que levava uma carga avaliada em mais de 3 milhões de reais, ainda perto do aeroporto. Nós conversamos por telefone com o motorista, que foi liberado na rodovia Ayrton Senna. A gente fica assustado, né? Apontado a arma, né? Não sabe o que fazer, né? Meio desesperado, né? Eles também ficam meio nervosos, né? Com a situação toda ali, né? Que pode acontecer, né? Mas não me machucou nem nada não, né? Um levantamento divulgado pela Secretaria da Segurança Pública aponta que de janeiro a março foram registradas 1.201 ocorrências de roubo de cargas no estado de São Paulo. Em relação aos 3 primeiros meses de 2023, houve uma queda de 24%. Ainda assim, a sensação é de insegurança para quem trabalha nas estradas. A criminalidade, ela age em uma oportunidade, né? Então treinamos os motoristas para que eles tenham um melhor discernimento de toda essa situação. Mas infelizmente acontece, não temos como fugir disso. Alívio de poder estar vivo, né? E estar bem, né, cara? E poder voltar, né, para a família da gente, né? A empresa que administra o terminal diz que colabora com as investigações e a Secretaria da Segurança Pública informou que os roubos de carga no entorno do aeroporto em Guarulhos caíram 49% no primeiro trimestre. Um tiroteio intenso assustou hoje moradores dos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. O confronto aconteceu durante uma operação da polícia contra traficantes. Piscina com iluminação indireta e acabamentos refinados. Área gourmet com refrigerador para bebidas e churrasqueira. Segundo a polícia, o imóvel de luxo servia de área de lazer para os traficantes do Comando Vermelho e foi abandonado às pressas. A casa foi descoberta durante uma operação das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. 350 homens participaram da ação. Na chegada, as equipes foram recebidas a tiros e revidaram. Rajadas cortavam o céu nas primeiras horas do dia. Do alto, grandes cortinas de fumaça também podiam ser vistas. O fogo vinha de barricadas, montadas pelo tráfico para dificultar o acesso. Carros foram incendiados. Este ficou atravessado na rua. Os registros foram feitos por policiais de dentro de um blindado. Passageiros que estavam em uma estação de ônibus ficaram no meio do fogo cruzado e precisaram se proteger. Gente, o tiro tá batendo aqui no BRT, ó. Todo mundo abaixado. Pelo menos 8 linhas de ônibus foram impactadas pelo tiroteio e tiveram a circulação suspensa ou alterada. Durante a tarde, o serviço voltou ao normal. Ainda assim, os passageiros estavam apreensivos.
Pode ver uma bala perdida aí, pega no canto do cara aí, o cara morre aí agora. Como é que fica o negócio? Segundo a polícia, a operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra criminosos de outros estados que procuraram abrigo nas comunidades cariocas. Mas ninguém foi preso. A polícia conseguiu interceptar mensagens que avisaram os criminosos sobre a operação. Na gíria usada pelos traficantes, CPX é complexo e opera quer dizer operação. Durante a ação, os policiais encontraram uma estufa com pés de maconha. Armas e drogas foram apreendidas. Quase 1.000 alunos da região ficaram sem aula. Veja agora outras notícias desta sexta-feira. Incêndio em pensão mata 10 pessoas em Porto Alegre. Polícia prende suspeito de liderar quadrilha de roubo a residências em São Paulo. Senado recorre contra a decisão de ministro do Supremo que suspendeu a desoneração. Especialistas dizem que a lei não desequilibra as contas do governo e defendem cortes de gastos. Morre no Rio de Janeiro o cantor do grupo Molejo, ícone do pagode dos anos 90. Aquela brincadeira de beijar. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. No interior de São Paulo, criminosos invadiram uma residência e fizeram uma família refém. Eles agiram com violência, levaram eletrodomésticos e até o cofrinho das crianças. Hoje, o assaltante, que, segundo a polícia, chefiava o grupo, foi preso na Grande São Paulo. Ainda era madrugada quando os policiais entraram na casa do suspeito, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ariel dos Santos, de 28 anos, é apontado como o chefe da quadrilha que assaltou e torturou uma família em Jundiaí, no interior de São Paulo. Uma pessoa extremamente violenta, os requintes de crueldade com uma criança de 5 anos. Segundo a polícia, Ariel já havia sido preso por porte ilegal de arma e associação criminosa. Os antecedentes ajudaram os policiais a descobrir o endereço dele. A operação para prender o homem apontado como o mentor do assalto foi silenciosa e sem uso da violência. Bem diferente da forma como a quadrilha costumava agir. Ariel é um dos 3 homens que aparecem nas imagens, gravadas pelo circuito de vigilância da casa invadida esse mês. Os criminosos armados fazem a família refém. Sempre nos ameaçando, dizendo que a gente sabia o que ia acontecer, apontando a arma para os meus filhos. Assustadas, as crianças gritam. O criminoso usa um lençol para tentar calar o menino, de 5 anos. Ele vê eles pulando o muro de casa e, com a inocência dele, de 5 anos de idade, ele vai lutar com os bandidos como se ele fosse um herói. E eles são muito violentos com meu filho. De acordo com a família, os criminosos roubaram TV, computador, celulares, relógios, o carro da família e até os cofrinhos das crianças. Quase tudo foi recuperado pela polícia. 2 criminosos seguem foragidos. O casal e os filhos sofreram ferimentos leves, mas passaram por um trauma difícil de esquecer. Uma sensação de muita impotência. Você não poder fazer nada, né, pelo seu filho. Eles levaram mais que coisas da gente, né? Eles tiraram a nossa paz, eles tiraram a nossa tranquilidade. Hoje, quando a gente conseguiu prender o criminoso, entregar para esses pais os bens que foram roubados, para a gente é uma sensação de vitória. 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um prédio pegar fogo em Porto Alegre. O edifício, que recebia pessoas em situação de vulnerabilidade, estava irregular, segundo os bombeiros. As imagens são impressionantes. Meu Deus, as pessoas estão morrendo. O incêndio começou de madrugada, nos andares superiores deste prédio de 4 pavimentos. No local, funcionava uma pousada. Jorge invadiu o prédio para tirar a esposa. Tentaram me segurar para mim não entrar, mas eu entrei para buscar ela. Bombeiros levaram mais de 3 horas para controlar as chamas. 10 pessoas foram encontradas mortas. Pelo menos 15 vítimas ficaram feridas e foram levadas para hospitais.
8 pessoas estão internadas, 4 delas em estado grave. Parte se salvou ao pular da marquise. As pessoas que estão aqui agora internadas, elas estão aqui justamente porque elas tiveram situações de queda e trauma relacionados à fuga do local do incêndio. A pousada recebia moradores de rua e estrangeiros. Muitos não tinham sequer documentos, o que tem dificultado o trabalho de identificação das vítimas. Dos 40 quartos, 16 eram pagos pela prefeitura. O prédio é particular e funcionava de forma irregular, segundo os bombeiros. Era uma edificação que estava funcionando com a ocupação de pousada, mas não estava licenciada, não havia licenciamento por parte do Corpo de Bombeiros Militar. Os contratos da pousada com a prefeitura para financiamento do serviço de hospedagem começaram em 2020. Até o fim do ano passado, o local recebeu 9 milhões de reais do município. O contrato vigente, assinado em dezembro de 2023, aponta que a pousada receberia 2 milhões e 700 mil reais até o fim deste ano. A prefeitura negou que houvesse qualquer irregularidade com os documentos da pousada, mas disse que abriu uma investigação interna para apurar em que circunstâncias os contratos foram assinados. O contrato que nós assinamos, ele tem que ser adequado pelo serviço que nós contratamos. Nós contratamos um serviço, a empresa veio e se habilitou no modelo de credenciamento e ela cumpriu os ditames que a lei assim estabeleceu, mas não está dispensada de ter PPCI. Então, isso é uma responsabilidade da empresa. O procurador-geral do município diz que a prefeitura não precisava exigir o PPCI, o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, que é emitido por um engenheiro habilitado. O proprietário da pousada não foi encontrado. A polícia investiga o que provocou o fogo. Mais de 30 mil casas ficaram sem luz em Macapá após um incêndio numa subestação de energia. As chamas começaram às 4 da manhã e foram contidas em menos de 1 hora pelos bombeiros. A Companhia de Energia do Amapá afirmou que o serviço foi restabelecido em 20 mil pontos. Equipes técnicas seguem trabalhando na normalização do serviço. Um paciente de um hospital no Recife roubou a arma de um vigilante e matou um dos seguranças do local. A vítima, de 66 anos, fazia o último plantão da carreira antes de se aposentar. O atirador foi morto quando tentava fugir da unidade. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. 3 pessoas que estavam no mesmo carro morreram após o veículo bater num ônibus na zona leste de São Paulo. O motorista do coletivo disse que o carro estava em alta velocidade e na contramão. A polícia suspeita que os ocupantes do veículo disputavam um racha na região. O exército israelense anunciou que matou um líder de um grupo terrorista no Líbano. O ataque foi realizado depois que o Hezbollah lançou foguetes contra o território israelense. Um vídeo divulgado pelas forças de Israel mostra um carro sendo atingido por drones. No ataque, morreu um comandante de uma organização terrorista aliada do Hezbollah. Na quinta-feira, pelo menos 30 foguetes lançados a partir do Líbano atingiram a região do Monte Hermon. A maioria foi interceptada, mas um dos artefatos matou um trabalhador israelense. O grupo assumiu a autoria do ataque. Próximo a Rafah, tanques e veículos israelenses estão posicionados para uma possível operação terrestre na cidade. A comunidade internacional tenta evitar a escalada do conflito. O Egito enviou uma delegação a Israel para retomar as negociações. O acordo de cessar-fogo teria duração de 1 ano e incluiria também a libertação dos reféns israelenses e de prisioneiros palestinos. Segundo a imprensa daqui de Israel, uma autoridade do governo do país teria deixado claro nas negociações que esta é a última oportunidade para que o grupo terrorista Hamas liberte os reféns. Caso contrário, a operação terrestre estaria autorizada. Uma nova visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, é esperada para a próxima terça-feira. De acordo com o Pentágono, quase 1.000 soldados dos Estados Unidos começaram a construir um cais na faixa de Gaza que vai facilitar a entrada de ajuda humanitária no território.
Hoje, um vídeo flagrou o momento em que um carro com o ministro da Segurança Nacional capotou num acidente. Ben-Gvir tinha acabado de deixar o local onde um israelense foi ferido à faca num atentado que está sob investigação. O ministro foi hospitalizado e está fora de perigo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que há evidências de que a China tentou interferir nas eleições desse ano nos Estados Unidos. Durante entrevista a um programa de TV americana, Blinken confirmou que existem provas, mas não deu detalhes. Até junho acontecem as eleições primárias para escolher os candidatos à presidência. Blinken encerrou hoje uma viagem de 3 dias à China, onde confrontou as autoridades do país sobre um suposto apoio às Forças Armadas da Rússia na guerra com a Ucrânia. Veja a seguir, mesmo com alta dos alimentos, prévia da inflação desacelera em abril. Senado recorre contra a decisão de ministro do Supremo que suspendeu a desoneração. Polícia estoura central de falsificação de documentos na região central da cidade de São Paulo. 3 pessoas foram presas. Amanhã, meio-dia. Você tem que aprender, você tem que fazer a sua parte. Os melhores momentos de um grande evento. A Caminhada do Amor está promovendo esse diálogo inteligente. Com muitas entrevistas. A gente era um casal bem difícil. E dicas valiosas dos professores Renato e Cristiane. Nem o homem mais rico do mundo, mais sábio do mundo, conseguiu sustentar a sua vida sem um casamento sólido. Na Escola do Amor. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada de bom. Chega de falar, falar, falar. Tem que agir, fazer, realizar. Foi o que o povo de Santo André fez. Assumiu o controle e construiu uma cidade muito melhor. Você pode fazer o mesmo na sua cidade. Participe, exija, assuma, não se omita e conte com o PSDB. PSDB. Para aguentar o dia com disposição, só tendo aquela energia raiz. Cuidar do corpo junto com seu melhor amigo é energia raiz. Terminar o trabalho da semana em um dia é porque aqui é energia raiz. Finalizar a louça enquanto prepara aquele jantar a 2 é muita energia raiz. Para ter energia raiz, só mesmo a raiz do ginseng de Gerovital com Power G. Uma fórmula exclusiva que dá mais disposição física e mental. Depois do dia cheio ainda tem energia? Gerovital, a energia raiz. Novo Pantene Queratina preenche e blinda. Seu cabelo sem frizz e blindado. Quando eu tiro minhas lentes de contato, meus olhos ficam muito ressecados. Não, é por isso que o médico te indicou o Líris. É para hidratar os olhos. Obrigada. Tô há todo o tempo na moto e sinto que o vento resseca meus olhos. Líris é um lubrificante ocular, agindo como uma lágrima natural. Sou campeão mundial de videogames e às vezes resseco meus olhos. Isso é por ficar muito tempo na tela. Líris com certeza vai te ajudar. Líris lubrifica, hidrata e protege seus olhos de forma rápida e simples. Líris, saúde em um piscar de olhos. Muitos pacientes acreditam que quando estão fazendo uso de um creme dental específico para sensibilidade, eles estão abrindo mão dos benefícios de um creme dental para uso diário. Por isso, eu indico o Sensodyne Proteção Completa Mais. O paciente vai ter alívio da sensibilidade e vai ganhar 8 benefícios: hálito fresco, limpeza superior e proteção anti-tártaro. Eu quero que meu paciente saia do básico e receba todos os benefícios que Sensodyne Proteção Completa Mais pode oferecer. Muitas coisas vão tirar seu sono. O medo de ficar acordado não pode ser uma delas. Sominex é um fitoterápico com tripla ação. Acalma, relaxa e induz ao sono. Porque um bom dia começa com uma boa noite de sono. Sominex, é natural dormir bem. Hoje, 10h30 da noite, a grande conquista. A defesa da vida, desde a sua concepção, está no nosso manifesto político. Nós, do Republicanos, acreditamos que a família é o alicerce da sociedade e, por isso, deve ser integralmente preservada. Vamos juntos fazer da nossa cidade um lugar melhor para se viver. Felice ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.
Oi, amiguinhos. Gostaríamos de mostrar a qualidade e o carinho de como produzimos o Dolly. Vocês sabiam que o Dolly é adoçado também com frutose? Frutose é o açúcar das frutas, muito mais gostoso e saudável. Fazemos tudo com muito amor, qualidade e alta tecnologia. Por isso, Dolly, o melhor! Você pode usar um creme para diabetes se não tiver diabetes? Mito ou verdade? Verdade. Porque você pode ter a pele extremamente seca como a dos diabéticos. Diabetex com 10% de ureia hidrata e alivia a pele com ressecamento extremo. Ajuda a pele a recuperar a elasticidade, hidratação e suavidade. Se funciona na pele de um diabético, imagine o bem que pode fazer na sua pele. Você pode não ter diabetes, mas ter pele com ressecamento extremo. Você pode não ter diabetes e usar Diabetex creme ureia. Seu alarme Verisure está instalado. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa... Verisure Brasil vem no local. E se eu não responder? Acionamos a polícia se uma invasão for confirmada. Então responde logo. Alarmes Verisure. Solicite agora. verisure.com.br. Tio Nacho Engrossador, seu shampoo que é anti-queda de cabelo e potencializador de volume. Sua fórmula com geleia real e extrato de urtiga aumenta a espessura da fibra capilar, dando mais volume, força e movimento. Engrossa seu cabelo como se ele tivesse até 33 mil fios a mais. Os 2 benefícios que você estava procurando. Seu cabelo com menos queda e com mais volume. Tio Nacho Anti-Queda Engrossador. Anti-queda por natureza. Tio Nacho, o rei da geleia real. O bolo que eu faço com coalho, esse é outra qualidade. Mais gostoso que os meus bolos são meus beijinhos. Com coalho é outra qualidade. Cada pote de coalho vendido, outro é reciclado. As primeiras rugas podem chegar aos 20. Sim, aos 20 anos, ou aos 30, ou aos 40. Podem chegar a qualquer momento, mas podem ser reduzidas com Cicatricure Cure. Cicatricure Cure não é um creme anti-sinais comum. Seus ingredientes inovadores penetram nas camadas mais profundas da epiderme, preenchendo rugas e suavizando marcas de expressão. Cicatricure Cure creme anti-sinais. Não dá para saber quando as rugas chegam, mas dá para saber quando elas começam a suavizar. Cicatricure Cure, soluções mais profundas. Faz parte da história do PSDB o respeito aos direitos e conquistas da nossa democracia. Os direitos da mulher são fundamentais. Faz parte do nosso DNA também o equilíbrio que combate o radicalismo de um lado e de outro. O radicalismo não nos leva a lugar nenhum. A gente está vendo na prática. Por isso, venha para o PSDB e nos ajude a fazer um país melhor. PSDB. Agora, no telão do Jornal da Record, os números da inflação que desacelerou neste mês de abril. O IPCA 15, que é uma prévia da inflação do mês, ficou em 0,21%. Ele foi puxado principalmente pelos preços dos alimentos. Já em março, o índice fechou em 0,36%. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 3,77%. Esse recuo da inflação repercutiu positivamente no mercado financeiro. O dólar caiu quase 1% e terminou o dia cotado a R$ 5,11. Já o Ibovespa subiu mais de 1,5% aos 126 mil pontos. Representantes da rede social X, o antigo Twitter, afirmaram hoje ao Supremo Tribunal Federal que perfis bloqueados pela Justiça Brasileira conseguiram fazer transmissões ao vivo por causa de uma falha técnica e operacional da plataforma. E que essas ações só foram possíveis por causa da tentativa deliberada, intencional e persistente dos usuários em burlar as medidas de segurança. A declaração é uma resposta ao ministro do STF e relator do inquérito das milícias digitais, Alexandre de Moraes. Ele deu 5 dias para o X se manifestar sobre as transmissões. O bicheiro Piruinha, de 94 anos, foi absolvido da acusação de assassinato de um comerciante no Rio de Janeiro. O contraventor José Caruso Escafura, o Piruinha, era acusado de ter sido mandante de um assassinato cometido em 2021. A vítima foi Natalino José Espíndola. Investigações apontavam que Natalino teria provocado um prejuízo de R$500 mil à família do bicheiro, o que teria motivado o crime. Mas, durante o julgamento, o Ministério Público sugeriu a absolvição por falta de provas.
Também foram inocentados a filha de Piruinha, Mona Lisa Scafura, e o PM Jackson Lima Pereira, acusado de ter sido o atirador. Fim de semana chegando, vamos agora conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo? Você já disse que vem calorão por aí, não é mesmo? Sim, fica bem quente este sábado, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, chove forte em todos esses pontos coloridos aqui da imagem de satélite. Amanhã, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e forma nuvens carregadas em todas as regiões do estado. Atenção, Bagé, Pelotas, Chuí e Porto Alegre. Os temporais podem vir com ventania e granizo. Na área clara aqui do mapa, sábado ensolarado e sem nada de chuva. São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Campo Grande serão as capitais mais secas. À tarde, a umidade pode atingir níveis de atenção. Em Florianópolis e em Salvador, os termômetros chegam aos 29 graus à tarde. Em Vitória e em Palmas, faz até 30. No topo do calor, vem Cuiabá, com 37. E faz até 31 em Rio Branco. No Rio de Janeiro, praia garantida. No sábado, faz até 33. E olha só, no domingo, máxima de 37 graus. Agora, tempo delivery para a Adriana. Ô, Lídia, ela quer saber se pode programar churrasco e piscina em Votuporanga, São Paulo. Opa, essa tá fácil. Ó, Adriana, pode encher a piscina e chamar o pessoal para o churrasco, viu? Fim de semana com tempo firme. No sábado faz até 36, no domingo máxima de 35. Aproveite. Agora é a Vanessa de Osório, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Vanessa. Olha, por aí a situação é bem diferente. Tem previsão de chuva forte em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias. No sábado, o sol ainda aparece e as temperaturas sobem. Faz até 33. Agora, no domingo, a chuva aperta e faz 24 graus. A gente espera seu pedido. Poste sua mensagem nas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso, bom fim de semana. Para você também, Lid. Valeu, Lid. Veja a seguir, especialistas dizem que desoneração não desequilibra contas do governo e defendem cortes de gastos. Ataques criminosos contra ônibus deixaram mais de 6 milhões de passageiros sem transporte público no último ano na cidade do Rio de Janeiro. O uso de filhote de cabra como isca para capturar onça vista em condomínio de Goiânia é criticado por moradores. Agora, no telão do Jornal da Record, os números da inflação que desacelerou neste mês de abril. O IPCA 15, que é uma prévia da inflação do mês, ficou em 0,21%. Ele foi puxado principalmente pelos preços dos alimentos. Já em março, o índice fechou em 0,36%. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 3,77%. Esse recuo da inflação repercutiu positivamente no mercado financeiro. O dólar caiu quase 1% e terminou o dia cotado a R$ 5,11. Já o Ibovespa subiu mais de 1,5% aos 126 mil pontos. Representantes da rede social X, o antigo Twitter, afirmaram hoje ao Supremo Tribunal Federal que perfis bloqueados pela Justiça Brasileira conseguiram fazer transmissões ao vivo por causa de uma falha técnica e operacional da plataforma. E que essas ações só foram possíveis por causa da tentativa deliberada, intencional e persistente dos usuários em burlar as medidas de segurança. A declaração é uma resposta ao ministro do STF e relator do inquérito das milícias digitais, Alexandre de Moraes. Ele deu 5 dias para o X se manifestar sobre as transmissões. O bicheiro Piruinha, de 94 anos, foi absolvido da acusação de assassinato de um comerciante no Rio de Janeiro. O contraventor José Caruso Scafura, o Piruinha, era acusado de ter sido mandante de um assassinato cometido em 2021. A vítima foi Natalino José Espíndola. Investigações apontavam que Natalino teria provocado um prejuízo de R$500 mil à família do bicheiro, o que teria motivado o crime. Mas, durante o julgamento, o Ministério Público sugeriu a absolvição por falta de provas. Também foram inocentados a filha de Piruinha, Mona Lisa Scafura, e o PM Jackson Lima Pereira,
acusado de ter sido o atirador. Fim de semana chegando, vamos agora conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo? Você já disse que vem calorão por aí, não é mesmo? Sim, fica bem quente este sábado, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, chove forte em todos esses pontos coloridos aqui da imagem de satélite. Amanhã, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e forma nuvens carregadas em todas as regiões do estado. Atenção, Bagé, Pelotas, Chuí e Porto Alegre. Os temporais podem vir com ventania e granizo. Na área clara aqui do mapa, sábado ensolarado e sem nada de chuva. São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Campo Grande serão as capitais mais secas. À tarde, a umidade pode atingir níveis de atenção. Em Florianópolis e em Salvador, os termômetros chegam aos 29 graus à tarde. Em Vitória e em Palmas, faz até 30. No topo do calor, vem Cuiabá, com 37. E faz até 31 em Rio Branco. No Rio de Janeiro, praia garantida. No sábado, faz até 33. E olha só, no domingo, máxima de 37 graus. Agora, tempo delivery para a Adriana. Ô, Lídia, ela quer saber se pode programar churrasco e piscina em Votuporanga, São Paulo. Opa, essa tá fácil. Ó, Adriana, pode encher a piscina e chamar o pessoal para o churrasco, viu? Fim de semana com tempo firme. No sábado faz até 36, no domingo máxima de 35. Aproveite. Agora é a Vanessa de Osório, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Vanessa. Olha, por aí a situação é bem diferente. Tem previsão de chuva forte em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias. No sábado, o sol ainda aparece e as temperaturas sobem. Faz até 33. Agora, no domingo, a chuva aperta e faz 24 graus. A gente espera seu pedido. Poste sua mensagem nas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso, bom fim de semana. Para você também, Lidy. Valeu, Lidy. Veja a seguir, especialistas dizem que desoneração não desequilibra contas do governo e defendem cortes de gastos. Ataques criminosos contra ônibus deixaram mais de 6 milhões de passageiros sem transporte público no último ano na cidade do Rio de Janeiro. O uso de filhote de cabra como isca para capturar onça vista em condomínio de Goiânia é criticado por moradores. A polícia descobriu um apartamento no centro de São Paulo onde criminosos falsificavam documentos públicos. A qualidade do material apreendido surpreendeu até os agentes. 3 pessoas foram presas. A investigação contra os falsários começou 3 meses atrás. Com mandado de busca e apreensão, os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais chegaram a um apartamento no bairro do Bom Retiro, zona central de São Paulo. Neste momento, a equipe flagrou uma das 3 impressoras imprimindo espelhos de carteiras de identidade em branco. 2 homens e uma mulher estavam no local. Um dos homens apresentou uma carteira nacional de habilitação falsa. Os agentes descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Os 3 foram presos por falsificação de documento público e associação criminosa. A qualidade do papel, a gramatura, a qualidade da pigmentação que é utilizada, com vários símbolos e características de autenticidade muito semelhantes aos originais. Segundo a polícia, um espelho de identidade vazio, sem foto ou os dados, é vendido pelos falsários por cerca de R$ 70 na região central da cidade. Se o documento já vier preenchido, aí é mais caro, até R$ 120. Os 3 presos nesta operação fazem parte de um dos vários núcleos de falsários que agem na região central da cidade de São Paulo. Com a apreensão de computadores e celulares, o delegado acredita que vai conseguir chegar a outros grupos, porque eles são interligados. Quem que usa documento falso? Normalmente pessoas que são procuradas pela justiça. Então, a partir disso, a gente vai ter vários elementos para que a gente chegue em outros núcleos e consiga, pelo menos, trazer um respiro aí para a sociedade no que tange a comercialização de documentos falsos. O Senado recorreu ao Supremo Tribunal Federal para manter a desoneração da folha de pagamento. O Luiz Fara Monteiro, em Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Fara.
Oi, Celso, boa noite a você, a Cris e a todos que estão ligados no JR essa noite. O recurso foi protocolado agora à noite pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E esse texto defende que a desoneração dos 17 setores que mais empregam no país seja retomada. A medida foi suspensa ontem pelo ministro do STF, Cristiano Zanin. Os setores atendidos pela medida estão preocupados com o risco de demissões em massa. O presidente do Congresso rebateu os argumentos da Advocacia Geral da União. Rodrigo Pacheco afirmou que o projeto aprovado pelo Congresso para prorrogar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil incluiu a estimativa de impacto financeiro e orçamentário da medida. E que o texto atende ao que prevê a Constituição, ao contrário do que o governo federal justificou na ação enviada ao Supremo. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. O presidente do Congresso Nacional também demonstrou preocupação com o risco de demissões nos setores atendidos pela desoneração. Esses setores são autoempregadores, a folha de pagamento tem um grande impacto na sobrevivência desses setores, eles geraram emprego mais do que a média dos outros setores nacionalmente. Então há uma lógica da prorrogação dessa desoneração, que aliás vem desde 2011, não é fato novo, não é uma novidade aqui desse Congresso Nacional. Em decisão individual, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a lei da desoneração, até que seja esclarecido o impacto fiscal da medida. A decisão de Zanin começou a ser julgada hoje no plenário virtual do Supremo, sistema em que os ministros inserem os votos de forma eletrônica. A análise do caso vai até 6 de maio, mas com o recurso de Pacheco, a expectativa é de que o tema seja levado ao plenário físico, para um julgamento mais cuidadoso pelos integrantes da Corte. Reservadamente, alguns ministros afirmam que é necessário ouvir todos os lados envolvidos no caso. Zanin pediu esclarecimentos ao Congresso e ao governo e também determinou que a AGU e a Procuradoria-Geral da República opinem sobre a lei da desoneração. Integrantes da Corte também estão preocupados com a judicialização do tema, que volta a colocar o Supremo em rota de colisão com o Legislativo. Esse controle de constitucionalidade muitas vezes faz com que haja uma ingerência de um poder sobre o outro no Brasil, o que pode piorar a situação política do governo. A lei da desoneração foi promulgada pelo Congresso no ano passado e permite que 17 setores que mais geram empregos no país troquem a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Segundo os setores, a medida levou a um aumento de 19,6% no número de empregos formais entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2024, superando o desempenho dos demais setores econômicos. Atualmente, os 17 setores empregam quase 10 milhões de brasileiros. Só nos 2 primeiros meses desse ano foram criados 151 mil novos postos de trabalho. Em nota conjunta, as associações desses setores afirmam que a judicialização da lei da desoneração coloca em risco os impactos socioeconômicos positivos da medida e cria uma situação clara de insegurança jurídica. A nota também rebate os argumentos do governo e afirma que a análise de impacto foi realizada no decorrer do processo legislativo, como será demonstrado no processo. É uma insegurança muito grande para as empresas, que já fecharam todos os seus orçamentos para o ano de 2024. São setores que empregam maciçamente, é mão de obra intensiva. E você onerar a mão de obra na produção é um tiro no pé. Então a gente recebe com muita surpresa, muita tristeza. É uma mudança da regra do jogo no meio do jogo, nós somos quase no meio do ano. As empresas seguem a legislação vigente, aprovada pelo Congresso Nacional. Então nós precisamos de segurança jurídica para poder continuar investindo e gerando oportunidade de emprego no país. O que a gente espera é que o Congresso Nacional
atue junto ao governo federal e também ao STF para tentar reverter essa decisão. O processo no STF também jogou por terra o discurso do governo de melhorar a interlocução com o Congresso, já que tenta invalidar o que foi aprovado por ampla maioria dos parlamentares. A área da economia não teve argumentos e nem mostrou que o governo iria perder a arrecadação. Então nós haveremos de ter forças políticas e achar uma saída para derrubar essa medida monocrática do ministro Zanin no Supremo Tribunal Federal. Muito triste que uma posição monocrática passe por cima da ampla maioria de 513 deputados e 81 senadores no Congresso Nacional, que legislaram 3 vezes sobre esse tema. O governo federal, ao não aceitar uma derrota no Legislativo, judicializa a questão, aumentando a tensão entre os dois poderes, não melhorando com isso essa relação. Enquanto se aguarda a decisão final do Supremo, especialistas apontam saídas para que a desoneração não prejudique o equilíbrio fiscal do país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo não pode responsabilizar os setores que mais empregam por problemas na arrecadação de impostos. Depois de uma reunião na residência oficial do Senado, Rodrigo Pacheco fez duras críticas à decisão do governo de judicializar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até o fim de 2027. Pacheco classificou a ação apresentada pela Advocacia Geral da União como catastrófica. E listou uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional recentemente, como a tributação de offshores e de apostas esportivas, entre outros, que aumentaram em 80% a arrecadação federal no primeiro trimestre de 2024. Não podemos distorcer uma realidade. E tampouco podemos atribuir a responsabilidade de problemas fiscais do Brasil, depois de tudo que nós fizemos e dos números de arrecadação do Brasil, a pequenos municípios brasileiros ou a setores que estão empregando muito mais do que outros e que precisam ter o apoio mínimo do governo federal para manterem bem as suas atividades. É preciso, então, ter uma ampla discussão sobre agora gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo? Além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gastos para poder equilibrar as contas? A desoneração dos 17 setores que mais empregam no país vai custar 15 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos, segundo o Ministério da Fazenda. Dado o elevado custo fiscal da medida, que implica menor disponibilidade de recursos para outras políticas públicas essenciais, pode-se concluir que a prorrogação irrestrita do modelo de desoneração, aprovada no Congresso Nacional, contraria o interesse público. Especialistas em contas públicas ouvidos pelo Jornal da Record questionam a decisão do governo. O economista Raul Veloso não enxerga a desoneração como uma vilã das contas da União. Segundo ele, o governo deveria se preocupar com outro gasto que cresce em proporção muito maior, o da Previdência Social. No ano passado, o déficit foi de 306 bilhões de reais, o que representou um crescimento recorde de 17,2% na comparação com 2022. O X da questão hoje nas contas públicas é o excesso de gastos previdenciários. E é isso que precisa ser atacado. Esquece esse negócio de mexer com desoneração, deixa o que está feito aí quietinho e vamos cuidar de conter o crescimento dos gastos previdenciários, porque é aí que está o problema. O movimento Desonera Brasil afirma que quase 900 mil empregos deixariam de ser gerados nos últimos 5 anos caso a política não estivesse em vigor. Aqui no Congresso Nacional, os parlamentares endossam o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra a judicialização do tema, mas se mostram dispostos a voltar a discutir o assunto dentro do Legislativo. Eu acredito que seria a decisão política mais indicada e sugerida que o governo retomasse o debate no parlamento para poder encaminhar uma solução mediada, construída, que fortalecesse a política. O normal e o que a gente espera é que seja retomado no processo legislativo o protagonismo desse debate e não na via judicial. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Nós voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fará. Uma nova vacina contra o câncer de pele entrou na 3ª fase de testes. A vacina reduziu em 44% as chances de morte ou de reaparecimento da doença.
O imunizante usa a tecnologia do RNA mensageiro, desenvolvida na pandemia de Covid-19. A técnica estimula as células a criarem uma proteção imunológica. Hoje, o imunizante é testado em pacientes com melanoma avançado. Mas cientistas esperam que no ano que vem já seja possível lançar um tratamento experimental. A seguir, policiais são afastados depois da morte de um homem durante abordagem nos Estados Unidos. Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, morre de câncer aos 51 anos no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, 2 policiais foram afastados depois da morte de um homem durante uma abordagem. A polícia da cidade de Canton, no estado de Ohio, foi chamada por causa de um acidente de carro. O motorista abandonou o veículo e entrou em um bar. Frank Tyson, de 53 anos, foi abordado pelos policiais e tentou resistir à prisão. Enquanto era algemado no chão, um agente pressionou o joelho contra as costas e o pescoço. Tyson chegou a dizer que não conseguia respirar. Quando Tyson parou de responder, os policiais fizeram uma massagem cardíaca e o levaram para um hospital, mas ele não resistiu. O caso aconteceu no último dia 18, mas as imagens só foram divulgadas agora. O laudo sobre a causa da morte ainda não foi divulgado. Frank Tyson tinha deixado a prisão 2 semanas antes do incidente. Ele foi condenado por sequestro e roubo e chegou a violar a liberdade condicional. O caso de Tyson lembra o de George Floyd, que também morreu numa abordagem policial. Na época, em 2020, houve uma onda de protestos violentos nos Estados Unidos. O agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio. O presidente Lula disse hoje que o Brasil precisa de uma indústria de defesa forte para levar tecnologia de ponta para outros setores. Mais cedo, Lula visitou uma fábrica de insulina e se emocionou ao falar da bisneta, que convive com o diabetes. Em Minas Gerais, o presidente Lula visitou as instalações da fábrica em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. O projeto, que recebeu 800 milhões de reais em investimentos, poderá produzir até 20 milhões de ampolas de insulina por ano. Atualmente, mais de 15 milhões de brasileiros convivem com diabetes e há 20 anos o Brasil não produz insulina. A expectativa é a de que o medicamento fabricado aqui possa atender a 80% da demanda interna. Ao falar das pessoas que precisam de insulina, o presidente citou uma bisneta e se emocionou. É muito mais do que uma fábrica. E sabe quem vai te agradecer pro resto da vida? A minha bisneta, que tem 7 anos de idade e tem diabetes 1. Ela vive com o aparelho no ombro, com o celular. Cada coisa que ela come, ela tem que controlar. E o que é fantástico é que ela pede para a mãe e para o pai aplicar a insulina dela. Ela já não tem mais medo, já faz parte da vida dela. No início da tarde, o presidente foi até o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele conheceu o projeto de uma turbina a jato, 100% brasileira. No discurso, o presidente Lula disse que o Brasil precisa de uma indústria de defesa forte, não apenas por causa do tamanho e das fronteiras do país, mas também como uma forma de levar os avanços tecnológicos para outros setores. Uma indústria de defesa é para a gente evitar guerra, não é para a gente fazer guerra. Uma indústria de defesa é para as pessoas saberem que o Brasil está preparado e que através dessa indústria de defesa a gente pode ter projeto e pode ter decisões científicas e tecnológicas para ajudar outros ramos da indústria brasileira. E para isso nós temos que colocar na cabeça que nós temos que investir em pesquisa. Cerca de 2.800 ônibus sofreram ataques criminosos em um ano no Rio de Janeiro. O prejuízo para a cidade foi de quase 50 milhões de reais. Com esse valor, daria para comprar 55 novos ônibus.
Na capital, onde o metrô não chega até boa parte dos bairros, os ônibus são o principal meio de transporte. Levam em média 2 milhões de passageiros todos os dias. Mesmo assim, são constantemente alvos de ações criminosas. Uma pesquisa feita pelo Sindicato das Empresas Rodoviárias do Rio de Janeiro mostra que 2.800 coletivos foram atacados na cidade nos últimos 12 meses. 145 deles foram sequestrados por traficantes e usados como barricadas. E ao menos 59 foram incendiados, segundo um outro levantamento. Foi o que aconteceu em outubro do ano passado, quando criminosos espalharam o terror e atearam fogo em 35 ônibus na cidade. As ações aconteceram em represália à morte do sobrinho de um miliciano em confronto com a polícia. Os ataques aos ônibus aqui do Rio causaram um prejuízo de 48 milhões de reais. Com esse valor, daria para comprar 55 novos coletivos. Os mais prejudicados são os passageiros. Mais de 6 milhões e meio de pessoas ficaram sem o transporte neste último ano por causa dos ataques e atos de vandalismo. Cada ônibus quebrado é menos um para a gente, né? O povo que sempre paga, né? No final é sempre o povo. Para tentar inibir principalmente os ataques de vândalos, a Prefeitura do Rio criou a campanha Quem é Cria Não Vacila. Parte da estratégia é divulgar nas redes sociais os vídeos mostrando as ações criminosas e os autores da destruição. O que nós fazemos através dessa campanha é tentar conscientizar a população que não só não danifiquem os ônibus, mas também que denunciem aquelas pessoas que praticam atos como incêndio a ônibus, sequestro de ônibus para utilizar em barricadas e tudo aquilo que acaba prejudicando aí o ir e vir da população carioca. Morreu hoje no Rio de Janeiro o cantor Anderson Leonardo, de 51 anos. O vocalista do grupo de pagode Molejo lutava contra um câncer. Durante a carreira, Anderson ficou famoso pela irreverência e por uma voz única que marcou época. O artista estava internado neste hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Andersonzinho, que já trabalhou com o Grupo Molejo na década de 90, foi à unidade assim que soube da piora do estado de saúde do amigo. Eu cheguei a fazer um show com ele de 9 horas em cima de um trio elétrico. Ele não para, que é o que ele gostava de fazer, cantar. A morte de Anderson Leonardo, de 51 anos, foi confirmada por volta das 3 da tarde no perfil oficial do Grupo Molejo. Ícone do pagode dos anos 90, o cantor carioca tratava um câncer na região da virilha desde 2022. Em março, também chegou a ficar hospitalizado por causa de um quadro de insuficiência renal. Mesmo debilitado, ele nunca deixou de transmitir alegria nos palcos, como nessa apresentação no Balanço Geral da Record Rio no ano passado. Anderson tinha a música no DNA. Era filho do produtor Biravaí, que foi técnico de som de artistas consagrados da MPB. Ele herdou do pai a banda Molejo, que costumava se apresentar em bailes no Rio de Janeiro. Ao lado de outros amigos, no final dos anos 80, o vocalista resolveu dar outra cara ao grupo. A fórmula foi misturar um samba pop com músicas bem-humoradas. O auge do pagode da banda Molejo foi nos anos 90. Foram muitas as canções que conquistaram o público com um swing bem carioca e letras irreverentes como Caçamba, uma das primeiras a estourar nas paradas de sucesso. E Cilada. Em 2016, o grupo voltou aos holofotes depois de uma interação com a cantora americana Lady Gaga, que lançou uma música com um refrão semelhante. Não era amor, era uma ilusão perfeita. A perda de Anderson Molejão, como era conhecido, foi lamentada pelos colegas da música. Um grande sambista, uma personalidade muito incrível na condição de show, um showman. Vou falar do Anderson, né? Primeiro, agradecer por tanta alegria que ele deixou para nós e esse legado imenso
que ele deixa, compositor, um grande pesquisador da música, um grande cara, um grande amigo. Aí, Molejão, que Deus te receba com a mesma alegria que você transmitia aqui na Terra, no seu show. Nós amamos muito, mas Deus quis assim e assim tem que ser. Esse cara foi um ser humano sensacional. Só isso que eu tenho para falar. Que Deus o tenha num lugar muito especial. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro de Anderson Molejão, um cantor que fazia dos palcos uma brincadeira de criança. Brincadeira de criança, como é bom, toca ainda na lembrança. Como é bom, faz amor e esperança. Como é bom receber isso. Em Goiânia, técnicos do IBAMA usaram um animal vivo para atrair uma onça que andava solta pelo condomínio. A ação gerou polêmica. A imagem do filhote de cabra como isca de onça indignou moradores. Tava a cabrinha presa para atrair uma onça. Dizem que existe uma onça nesse condomínio nosso que é ecológico. E a cabra estava trancada nesse cubículo aqui. Dentro da gaiola dele não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. A armadilha está em um dos condomínios mais luxuosos de Goiânia e foi armada pelo IBAMA, que nega qualquer irregularidade. Ele fica ali somente para fins de atração. E a boa técnica exige que esse animal que está ali dentro, ele tenha acesso à alimentação, à água, ele seja tratado adequadamente para que não seja causado nenhum tipo de sofrimento para nenhum dos dois animais. No ano passado, uma onça parda foi capturada no condomínio. Já no rio Crixás-Açu, em São Miguel do Araguaia, região norte de Goiás, pescadores flagraram uma onça pintada com 2 filhotes atravessando o rio. Mas quando o barco se aproxima, o animal abandona os filhotes. As imagens chegaram até a Polícia Federal, que decidiu indiciar os 2 pescadores por maus tratos. Esse tipo de estresse que foi provocado nessa onça fez com que ela abandonasse os próprios filhotes, a própria sorte, e buscasse a própria sobrevivência, que é o instinto animal. Encontrar um animal silvestre pode gerar curiosidade, mas a recomendação é não se aproximar, por segurança e também porque a ação pode ser considerada maus tratos. A pena é baixa, de 3 meses a 1 ano de prisão, mas a multa costuma ser alta e varia conforme a condição financeira da pessoa. O cidadão tem que entender que o animal é silvestre e o lugar dele é na natureza. E esse convívio, para ser pacífico e tranquilo, a gente tem que deixar o espaço para que ele possa ir e vir. O Supremo Tribunal Federal já tem 5 votos que confirmam a suspensão da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. Agora à noite, o presidente do Senado protocolou no STF um recurso para que a desoneração seja mantida. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis, a decadência. E logo depois de Gênesis, tem A Grande Conquista, o reality completaço da Record. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.